Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Dasley falando. E estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal, o Dasley Diversidades. E estamos aqui mais uma vez para mostrar para vocês, compartilhar um pouquinho, de mais conhecimentos, em particular conhecimentos matemáticos e, lembrando que estamos trabalhando aqui na área do saber matemática e neste vídeo de hoje daremos continuidade ao que nós já exploramos aqui anteriormente em estatística, na introdução à estatística, que inclusive segue aí nos cards o link do vídeo, anterior a esse, onde nós exploramos, digamos que, definição inicial do que é estatística, e hoje daremos continuidade. Uma outra observação também para vocês é que você estará assistindo esse vídeo aqui na playlist dos objetos de conhecimento matemáticos relacionados ao terceiro ano do ensino médio, porém esse mesmo vídeo poderá ser assistido lá na playlist do nono ano, também se referindo, a esses mesmos objetos de conhecimento matemático, certo, galera? Estatística. E assim, sem mais delongas, vamos dar aí continuidade ao que nós queremos explorar no vídeo de hoje. E assim, já vou deixar aí para vocês, estaremos falando, sobre a questão dos dados, que são dados em estatística. E nós veremos um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje, certo, galera? Pois bem, pessoal, então vamos lá, seguindo aí com a nossa, apresentação de hoje, a nossa videoaula de hoje, onde iremos explorar aí sobre, descrição e apresentação dos dados. Inicialmente, vamos analisar aí, vale a pena falar sobre a definição formal do que são dados em estatística. Nós temos que ter em mente que dados, eles vão ser o quê? Como nós vimos aqui anteriormente, fazemos uma pesquisa, fazemos uma enquete, e daí, essa pesquisa, dessa enquete, nós coletamos determinadas informações. Pode ser a idade, dos entrevistados, pode ser a disciplina favorita dos entrevistados, e por aí vai. Então, esse tipo de informação, idade, disciplina favorita, alimentação preferida, a altura, dos participantes da pesquisa, enfim, esses tipos de informações é o que nós chamamos em estatística de dados, certo? E aí até nós falamos, que esses dados eles podem ser associados a um determinado tema, E assim, quando nós falamos em dados, principalmente no que diz respeito ao estudo da estatística, nós temos que ter em mente que os dados, eles inicialmente podem ser divididos aí em dois grupos principais, certo? Nós podemos trabalhar com os dados qualitativos, Guarda essa informação porque daqui a pouco nós iremos resgatar ela, certo? Então, assim, nós podemos trabalhar com os dados, qualitativos, e aí o que a própria palavra já diz, que é isso quer dizer. Quando eu falo em dados qualitativos, a palavra qualitativos ela é sinônimo de uma qualidade, de uma qualificação, de um adjetivo. Então, quando eu estou trabalhando com informações que descrevem qualidades, que descrevem adjetivos para o meu tema,
Então, esse tipo de informação nós dizemos que são dados qualitativos. Exemplo, ele traz aí, né? Cores. Né? Cores, né? Eu tenho lá branco, né? Preto, marrom, amarelo. Né? Então, veja que esse tipo de informação aí, né? Não é uma informação numérica, é uma informação, né? Qualitativa, é uma qualidade, é um adjetivo. Né? Ou, por exemplo, vamos dizer assim, eu faço uma pesquisa, né, uma enquete para saber qual a cidade que você nasceu. Né? Então, você não vai dizer cidade 50. Não, você vai dizer o nome de uma cidade. Você vai, vou usar essa palavra aqui, né, com a permissão dos professores de língua portuguesa, mas eu vou adjetivar a coisa, né? Dar um adjetivo, né? Nesse caso, um adjetivo, né, de naturalidade. Né? No meu caso, aracajuano, eu nasci em Aracaju. Né? Então, esse tipo de informação aí, não necessariamente numérica, nós dizemos que é um exemplo de dado qualitativo, porque descreve qualidade. Né? Já situações onde os dados de cara eles já são números, né? Porque nós vamos ver daqui a pouco que existe uma situação onde eu posso obter, né, informações numéricas a partir de dados qualitativos, certo? Então, assim, existe essa situação onde eu extraio dados numéricos, né, de dados qualitativos. Só que aí é uma coisa, né? Mas as informações, os dados, onde de imediato, né, de cara, vou usar essa palavra, eu já extraio números desses dados. Então, esse tipo de dado aí, né, de cara ele já é um número, a resposta já é um número. Então, isso aí é o que a gente chama de dado quantitativo. Né? Exemplo, idade. Né? Quando eu faço uma enquete e pergunto, né, qual a sua idade? Então, você não vai responder A, M, né? Não. Né? Branco. Não, você vai responder um número. 50, 12, 31. Né? De cara você já vai dar uma informação numérica. Né? Ou, por exemplo, né? Qual é a sua altura? Você não vai dizer, eu meço médio, eu meço, né, alto. Você não diz eu meço alto. Né? Você vai falar um número para essa pergunta. Você vai responder um número. Então, esse tipo de dado aí, onde de cara eu já respondo com um número, eu digo que é um dado quantitativo, certo, galera? E aí, né, eu quero voltar com vocês àquele nosso mangá de estatística, né, o qual foi, né, iniciado aí a leitura do mesmo na aula anterior, referente à estatística, e que nós iremos retomar agora. Né? E aí, o que é que acontece nessa parte, né? Vocês devem lembrar lá, né? Temos lá a Lui, né? Que é a protagonista aí, né? do nosso mangá, né? Vocês devem até lembrar, inclusive, né? E temos o rapazinho, né? O Yamamoto, que foi o contratado para ministrar aulas de reforço, né? Aulas particulares para a Lui, né? Aí nós paramos aí nessa parte, né? E aí agora nós voltaremos, né, a o que nós estamos trabalhando, né, agora. Né, nós falamos aí em dados, né, e nós iremos ver agora, né, algo específico falando sobre dados, certo? Como os dados eles se apresentam, né, para nós em estatística. Né? Em uma aula anterior aí, né, o, o Yamamoto, né, fala com o Lui, né, podemos começar, né, e aí ele já faz o quê, né? De cara, ele já apresenta para ela, né, para Lui, para que eles pudessem juntos estudar, né, os resultados de um questionário, né, para saber, né, algumas informações associados a um livro lá, né, chamado
História da Escola Mellon, né? Onde a Lui foi uma das respondentes, né? E outras pessoas aí, as quais foram, né, chamadas por letras, né, do alfabeto, A, B, C, D, E, né? Apresentou aí até, né, I, e assim sucessivamente. E em torno desse livro aí, né, História da Escola de Mellon, né, foram feitas 4 perguntas, né? Uma foi a opinião, né? Chegava para a pessoa e perguntava qual é a sua opinião sobre esse livro aqui, né? E aí vejam as respostas, né? Muito divertida, divertida, mais ou menos, um pouco chata, divertida, muito divertida, né? Mais ou menos. Então, essas foram as respostas, né, para a opinião. Aí vejam que também foi perguntado aí, né, a questão 2, qual, né, o sexo, se era feminino ou masculino. Né? Não vamos aqui entrar em detalhes sobre essa questão, né? Teria que ter uma terceira opção. Né? Vamos seguir o material, né, apresentado para nós. Né? Então, tá aí também as respostas, né, do pessoal. Aí depois ele pergunta a idade, né, de cada um, né? Foi falando a idade. E por fim, né, quantas revistas a pessoa comprava por mês. Né? E aí também foram, né, falados aí, né, os números de revistas que cada um aí comprava mensalmente. E aí ele vai, né, e diz, olha, vamos supor que os resultados são esses aí. A luz fica pensando. Aí o que é que ele fez aí? Né? Ele dividiu, né, ele meio que categorizou, ele estabeleceu categorias para essas perguntas, né, para as informações, né, que seriam, né, dadas com base nessas perguntas. Né. Vejam que ele fez o seguinte aí, né, ele separou, né, a pergunta 1 e a pergunta 2, ele colocou, né, o Yamamoto separou essas duas perguntas no mesmo grupo. Relembrando, né, a primeira pergunta era a opinião, né, o que é que a pessoa achava desse livro, História da Escola Mellon, né? E aí veja que tem as 5 opções ali, né? Muito divertida, divertida, mais ou menos, um pouco chata e muito chata. E separou também a informação se referindo ao sexo, se era feminino, quem estava respondendo aquele questionário, ou masculino. Então, essas duas perguntas, e na verdade mais ainda, né, as respostas dessas duas perguntas, repito, percebam que são informações as quais nós não, é, de cara, podemos medir. Né? Quando ele pergunta ali qual é a sua opinião, você não vai responder lá 5. Minha opinião é 5. Né? A não ser que fosse uma situação de legenda, onde a pergunta apresentasse uma legenda, onde um quer dizer muito divertida e 5 muito chata. Então responda numericamente. Aí era uma situação. Né? Mas nesse caso, veja que você pode, mesmo que ele não colocasse aqueles números ali, 1, 2, 3, 4, 5, e só colocasse muito divertido, divertida, mais ou menos, um pouco chata e muito chata, né? Mesmo que ele não colocasse os números, só colocasse a parte, né, das informações, você poderia responder tranquilamente a primeira pergunta. Agora, perceba que esse tipo de resposta e esse tipo de informação, de cara, ela não é uma informação numérica. Perceba, é uma qualidade, o que a pessoa acha daquela obra. Então veja que nessa situação estamos diante de dados, né, qualitativos, né, se referindo à qualidade da história. E isso, é claro, de uma perspectiva, né, de uma cosmovisão daquela pessoa que está respondendo. A mesma coisa a pergunta 2. Né? Certo, masculino ou feminino. Mesmo que não colocasse o 1 e o 2, a pessoa responderia tranquilamente. E veja que de cara essa informação ela não é numérica, ela é também um adjetivo, é uma qualidade. Então esses dois dados aí nós vamos dizer que são
dados que não podem ser medidos, né? Já as outras duas perguntas, né, a idade e a questão do número de revistas que a pessoa compra por mês, as respostas de cara elas já são números. Então, relacionando isso aqui com o que a gente acabou de falar no início aqui da aula, né, nós temos que o quê? Os dados, né, que não podem ser medidos, nós chamamos eles de dados, né, categóricos. Né? E lembrando que categórico é a mesma coisa que qualitativo. Então, eu posso chamar dado, né, categórico, que eu estou dividindo em categorias, ou dados qualitativos, que eu estou atribuindo uma qualidade. Certo? Então, são sinônimos. A mesma coisa acontece para os outros. Né? Os dados numéricos, né, que são aqueles da idade, e o número de histórias que a pessoa, o número de revistas, melhor dizer, que a pessoa compra por mês, né, que cara já são números, então posso chamar esses dados de dados numéricos ou dados quantitativos, porque se referem a quantidades, certo? Então, veja que daí a gente já faz, né, esse interlaçar das coisas aí, né, entrelaçar das coisas aí, né? Então, em estatística, vira e volta a gente vai estar trabalhando com esses termos aí também, né? Lembre que na aula passada nós falamos o quê? Né, sobre a questão de população, a questão de amostra, né? E aqui nós já estamos falando agora de coisas até mais específicas do que isso. Né? Eu estou falando agora em informações que são, né, dadas por categorias, né, ou seja, qualidades, e informações que de cara já são, né, dadas por números, né, ou seja, quantidades. Então, gravem esses termos aí, porque em alguma situação aqui, né, nós iremos recorrer a essas classificações. E aí, voltando para o que a gente estava falando, né, lá em dados, quando eu falo em dados, eu também tenho que observar uma coisa. Né? Existe uma situação, né, e aí eu vou voltar agora para esse slide aqui, né, onde os meus dados, né, eles são lá recolhidos, né, da maneira que eles foram adquiridos, e eles não sofreram nenhum, digamos assim, nenhum tratamento. Né? Eu não fiz um garimpo, uma organização, entendeu? Vou coletando e armazenando. Então, quando os dados eles estão dessa forma, né, eu digo que esses dados são brutos, né? Como diz o slide aí, né? É quando eu recolho, né? Eu obtenho essas informações, né? Guardo elas e não faço nenhum tipo de análise, né? Nenhum tipo de comparação, nenhum tipo de classificação. É eu pegar os dados do jeito que as informações, do jeito que elas vieram lá na minha pergunta.